de hoje, o Vinícius chegou um pouco mais cedo aqui e eu pretendia falar por último, mas aí ele me empurrou para na frente. Ele acha que o meu texto, que a minha fala, está mais coerente para começar. Então, na verdade, eu vou emendar aqui os avisos com o tema de hoje. Bom, apresentando a vocês a Isabelle Siqueira. Né? A Isabelle passa a integrar o quadro de professores da formação a partir desse semestre. Né? Ela é psicanalista, psicóloga, trabalha no Hospital das Clínicas. O Vinícius Aguiar, para a maioria, aqui já é conhecido, para alguns não. O Vinícius é psicanalista, psicólogo também, mestre em psicologia clínica pela USP, né? E é nosso professor. Tá? E faz supervisão de alunos também. Então, estão apresentados, né? Ambos, nós três aqui somos parte do corpo docente do INPC. E vamos trazer novos convidados no próximo, então a gente vai ainda definir. Né? Então, gente, falar do sujeito da contemporaneidade é um tema um tanto quanto polêmico. Primeiro porque não sabemos definir ainda quem é esse sujeito. A psicanálise vai, então, tentar lançar algumas conjecturas. Aliás, porque a psicanálise ela é um pouco de conjecturas. Né? Nada é certo em psicanálise, tudo é uma possibilidade. Então, primeiramente, quem é o sujeito da contemporaneidade? O que nós podemos observar hoje desse sujeito? Primeiro, a gente pensa num sujeito que não tem uma identidade fixa. A identidade desse sujeito é afetada a todo tempo pela cultura que o rodeia, pelo número de informações e aceleração de informações que esse sujeito tem que aprender o tempo todo. Então, quando falamos desse sujeito da contemporaneidade, dizemos que é um sujeito que não possui identidade fixa, essencial ou permanente. Sua identidade é formada continuamente, a todo instante, em relação às formas pela qual é representado e interpelado os sistemas culturais que o rodeiam. Né? Então se cria uma identidade contraditória, na verdade. Além dela não ser fixa, ela é muitas vezes contraditória. Eu vou ter que interromper para falar dos sintomas atrasados. Tem gente que só funciona pelo sintoma atraso. Mas enfim, né? Cada um com seus sintomas. Então, uma identidade contraditória com identificações deslocadas, que não tem um pleno reconhecimento do outro como semelhante. Aí nós vamos ter que falar um pouquinho rapidamente depois dessa questão de inserção do sujeito na cultura, pela via do ético do entendido do pai. Como é que ele é inserido nessa cultura, o simbólico, essa questão do reconhecimento do outro? Bom, quando se fala de identidade, nós vamos falar então de uma evolução na história da identidade do sujeito. E vamos pensar aqui então na Idade Média. Né? A Idade Média era um tempo que a identidade do sujeito era perene, ela não mudava. O sujeito também não conquistava nada, ele herdava dos pais. Então, os pequenos vilarejos camponeses, né? O pai passava ao filho, o filho passava para o filho e assim ia. Então era uma identidade que não entrava nada de fora. Era aquela identidade formada por aquele grupo de pessoas que não vinha nada de fora. Com a Revolução Industrial, então, o sujeito camponês ele é obrigado então, a buscar os grandes centros urbanos em via de ganhar dinheiro, de trabalhar e tudo mais. E aí nós estamos falando da Idade Moderna, a qual Freud lança a psicanálise. Esse sujeito é afetado por informações, é afetado por fenômenos culturais, mas ainda assim, esse eixo identitário permanece. Ele agrega esse novo saber, ele agrega esses novos hábitos da cultura, mas ainda assim, a identidade permanece. A partir daquilo que chamamos de pré-modernidade, nós vamos ter um fenômeno, uma história um pouco diferente. Primeiro porque o próprio fenômeno de globalização já é um fenômeno que propõe a diluição da identidade do sujeito. No momento em que se cria uma moeda única, uma língua universal, o inglês que é falado na Europa inteira, se tira um pouco dessa identidade. No momento que se facilita também você buscar hábitos
buscar conhecimentos totalmente opostos pela via da tecnologia, esse sujeito ele é afetado por uma gama imensa de informações, uma gama imensa de fenômenos culturais, os quais, de alguma forma, não conseguem consolidar nesse eixo identitário, o que faz com que essa identidade seja mutante o tempo inteiro. Ela não é uma identidade consolidada, ela é uma identidade que vai mudando, né, dia a dia, de acordo com as informações recebidas, e muitas vezes na ordem do antagônico, na ordem do contraditório mesmo, né? Nossa cultura de hoje, ela tem como característica principal a quebra das tradições, a quebra das instituições, a ruptura com todo e qualquer valor que venha, né, do tempo anterior. Então é uma nova proposta. Me perguntam, mas isso é bom ou ruim? Eu não sei dizer, porque não é uma questão de julgar, é uma questão de observar o que acontece. Talvez esse seja um momento de transição, ou talvez essa seja a nova ordem cultural, né, que nós vamos ter que viver da frente com ela. Mas, enfim, a questão não é se é bom ou se é ruim, mas é o que acontece. Para entendermos melhor, então, esse sujeito da pós-modernidade, nós vamos ter que falar um pouco, então, da Constituição Edípica. O que era o Édipo, o que é o Édipo hoje. Então, todo mundo que estuda psicanálise, ou que passa atravessado por psicanálise, tem claro a questão do Édipo. É impossível falar que alguém conhece psicanálise e não conhece o complexo de Édipo. Né? Quando falamos do complexo de Édipo, então, nós vamos falar então da questão, né, do pai como aquele que acredita, aquele que castra e aquele que impõe a lei. Não só impõe a lei, mas introduz então a criança na ordem do simbólico, na cultura. Né? E essa lei que o pai personifica passa então a ser uma lei simbólica. Né? A partir dali, do domínio da linguagem, atravessado pela linguagem, né? O sujeito se torna a linguagem a partir daquele momento, ele então vai se inserir nessa cultura, onde supostamente reconhece-se o outro como semelhante, né? Onde supostamente a lei deva ser respeitada. A partir da década de 60, um pouco antes para cá, algumas modificações vêm sendo observadas. Lacan chegou a falar do declínio da metáfora paterna, né? Declínio da função paterna. Para alguns psicanalistas se fala em declínio do paternalismo, né? do patriarcado, aliás, do patriarcado. Se pensarmos que, a partir da década de 60, a mulher começou a conquistar, então, um novo lugar na sociedade. A partir do trabalho, de compor a renda doméstica, né, ela passa a ganhar também uma autoridade. Ela passa a ganhar um espaço diferente do que tinha antes. Né? Se pensar na modernidade, as histéricas de Freud, né, a histeria denunciava uma repressão sexual feminina, um lugar do feminino bem abaixo do lugar do masculino, e nós vamos pensar aqui que, a partir, né, desse novo momento, esses lugares se tornam muito parecidos, né, se tornam quase que, vamos dizer, aí, horizontais. Dentro dessa visão de horizontalidade dos papéis da mulher, a mulher ganha muitos papéis: papel social, papel profissional, né? Além do papel maternal, papel conjugal e de outros, ela tem que assumir uma série de papéis. Ganhando dinheiro e compondo a renda doméstica, ela ganha também poder de decisão. Não é só mais o homem que dita as regras, ela também passa a ditar regras. Então, se pensarmos dessa forma, nós vamos entender então que nesse fechamento do Édipo, o pai se torna enfraquecido. Aliás, o homem hoje não sabe o seu lugar, isso é um fato. Nessa nova configuração aí familiar, parece que os lugares ficam muito nublados. Qual é o papel da função materna da mulher dentro desse formato de família? Qual é o papel do homem? Então, a interdição ficou enfraquecida. Diante de uma interdição enfraquecida, o que nós podemos pensar então? Podemos pensar
numa deficiência da inserção desse sujeito no simbólico e na cultura. Quando eu falo da deficiência dessa inserção no simbólico, observo isso na prática clínica. Eu nunca vi tanta incidência de atos sintomas, automutilação, adolescente se automutilando, né? A própria anorexia, bulimia, atos no corpo, atos que fogem da linguagem e vai aparecer diretamente, afetar diretamente o corpo. A própria questão que nós vemos aí dia a dia parece que se tornou um fato rotineiro. Um sujeito chega dando tiro em qualquer lugar. Bom, deixa eu até olhar a porta ali para ver se tem alguém a máquina, porque qualquer hora você leva um tiro em qualquer lugar. Então, são balas que não têm endereço, são tiros que não têm endereço. Né? Através do corpo do outro, eu mutilo o meu próprio corpo. Geralmente essas pessoas se suicidam após esse tipo de coisa. Então, isso tudo eu chamo de atos sintoma. São atos que incidem diretamente no corpo. Né? E estão diretamente relacionados com essa deficiência de inserção no simbólico. Uma vez deficiente de inserção no simbólico, esse sujeito também vai ter uma dificuldade muito grande de reconhecer o outro como semelhante. O outro passa a ser, então, algo, né, para uso desse sujeito, para o favorecimento desse sujeito. Freud já dizia, no mal-estar da civilização, que o ser humano é destrutivo na sua natureza. Ele não só usaria o outro como objeto sexual, como escravizaria, se não fosse a cultura. É a cultura, então, que faz com que haja uma renúncia dessas pulsões primitivas. No momento que a cultura falha na sua promessa de amparo e de sustento, o que a gente percebe é que as pulsões primitivas começam a aparecer com mais frequência. Hoje falamos de um aumento no número de feminicídio, violência sexual, violência de ordem geral. E o que isso devido aqui? Quando pensamos então que temos que renunciar às nossas pulsões primitivas para recebermos uma promessa de segurança, de amparo que a cultura nos dá, e pensamos hoje que amparo e segurança nós temos hoje. Se pensarmos no pai, simbolicamente falando, no nosso governo, nas autoridades, qual é o amparo que nós temos hoje? Então, por que se renuncia hoje? Por que se renunciar às pulsões primitivas se aquilo que seria a troca, a moeda de troca, já não funciona? Então, o que percebemos hoje é um aumento, na verdade, uma desinibição, uma não repressão dessas pulsões primitivas. Já se renuncia às pulsões primitivas. Então, voltando aqui à questão do ético. No fechamento do ético, eu entendo que os direitos adquiridos pela mulher, vários papéis são conquistados: social, profissional, materno, conjugal, econômico, financeiro, enfim. A mulher não mais tem dedicação total ao lar e ao marido. Ganha dinheiro, compõe a renda doméstica e com isso ganha o direito de opinar e decidir junto ao marido. O homem, por sua vez, recua diante do poder da mulher, abrindo mão da sua antiga autoridade. Já não pode decidir nada sem a participação da esposa. Embora sejamos de uma raiz machista, que o latino ele tem na sua cultura o machismo, o que a gente escuta hoje é muito blá 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 dos homens. Lá fora eles comem todas. No consultório é uma carência sexual desgraçada, literalmente. É só uma história a se contar. É só uma manutenção de um machismo desnecessário. Infelizmente, a nossa cultura coloca. Bom, nesse cenário de igualdade ou quase igualdade, os filhos logo cedo são enviados a creches para que as mães continuem mantendo seus diversos papéis. A função materna muitas vezes é desempenhada de forma ambígua. Por quê? Por mais que uma cuidadora tenha carinho para a criança, essa cuidadora, ela vai, não é filho dela, para começar por aí, e começa com uma questão de contatividade. Então, volta e meia essa criança é cuidada por diferentes cuidadoras que têm valores diferentes, que têm formas de afeto diferentes, que expressam, ou nem expressam o cuidado ou afeto devido para a criança. Então, a gente fala que existe aí um problema com a função materna. A mãe, muitas vezes, chega em casa cansada do trabalho
Isso eu estou me referindo a caso do consultório do atendo hoje, do paciente borderline, que a mãe é uma grande executiva. E ela chega em casa, cansada, qualquer coisa para ela tanto faz. Eu imagino isso, uma mãe que trabalha fora, chega em casa, tem o bebê da criança da escola para olhar, tem que dar atenção para essa criança, mas ao mesmo tempo tem que botar a mesa para jantar, tem mil coisas a fazer, que sobra para essa criança. Muitas vezes é sim, tudo pode para não ter injeção de saco. Então é um ser humano, é um sujeito que vai crescendo sem limite, sem lei. O intestino do pai já é fraco, então qual é o limite que esse sujeito tem hoje? Praticamente nenhum. Retomando aqui a minha fala, o tempo que a mãe dedica ao filho já não tem a qualidade necessária para que a função materna se faça efetiva. A mãe está cansada e logo cede aos apegos da criança. Desde cedo a criança é colocada diante da televisão, do celular ou do computador, que são os suplentes do jogo. Hoje a gente diz que a mãe da criança é a televisão, ou é o jogo, o videogame. Crianças de 4 anos hoje dominam o celular melhor que eu. Tem coisas que eu não sei fazer, elas sabem e fazem, literalmente. Aparece então o pai enfraquecido, ainda sem saber qual o seu novo papel nessa nova configuração, não se faz entendedor, aquele que determina as condições, e às vezes sua própria posição não é clara, não lhe é familiar. Então, se o pai não tem uma posição, que ele sabe que aquela é a posição dele, como ele vai posicionar os outros dentro dessa castração, dentro do interdito? Então, fica complicado. Se eu não sei o meu papel, como eu vou impor o seu papel? Complicado. Se o pai é aquele que insere o filho na cultura, é a lei simbólica a ser observada, o que temos na atualidade é uma deficiência nessa função. O filho entra na cultura sem reconhecer a alteridade, sem reconhecer o outro como semelhante. O semelhante não é reconhecido como tal, assim como a sua inscrição simbólica é falha e a lei algo pode ser transgredida. Entendam aqui que não estamos falando de estruturas perversas. Estamos falando de uma montagem perversa, eu estou tomando esse termo dos radicais, uma montagem perversa da cultura, que impõe ao sujeito ações de transgressão de lei, que parece, olhando o sujeito isoladamente, parece uma estrutura perversa. Mas esse sujeito é parte de uma montagem perversa cultural, que a cultura impõe. Então, seguindo aqui. Como resultado dessa operação científica, temos um aumento significativo de sintomas, propriamente falado por vocês, das mutilações da adolescência, não só da adolescência, tá? Automutilações em geral, anorexia, bulimia, arte do corpo. Então, há uma renúncia parcial às funções primitivas e a consequente troca de valores subjetivos por valores objetivos. Aí eu tomo aqui, volto aqui na questão da formação do eu. O Claude Wittgenstein, ele fala, ele trabalha com toxicólogos, e ele vai falar de uma coisa muito interessante, que é a questão da formação do eu, do estágio do espelho, do toxicômano. É um espelho fragmentado, é um espelho estilhaçado, na verdade. Eu tomo isso e acho que isso não serve só para o toxicômano, serve para o sujeito atual. Dentro dessa questão, então, circular a formação do eu se dá entre 8 a 2 anos, durante o período que ele chama então, de estágio espelho. Essa formação do eu exige um mediador, que é um grande eu, a mãe, que faz a conexão entre a imagem e o bebê. A partir desse momento, esse eu deixa de ser um pedaço de carne e passa a ser não sei se entenderam. Então a criança passa a investir lipidinalmente seu corpo, um corpo subjetivado. Nos dias atuais, por alguma razão, há uma fixação intermediária entre o estágio do espelho bem sucedido e a impossibilidade do estágio do espelho. Então há algo que fica no meio. É o que Claude Wittgenstein então vai chamar de espelho quebrado na constituição do toxicômano. Mas eu acredito poder explicar a formação do eu do sujeito contemporâneo através dessa mesma questão. Uma deficiência de um mediador, de um grande outro que faça a conexão entre a imagem e a criança, ou
ainda pela entrada paralela no primeiro tempo do Édipo, no qual deveria terminar com a dialética do seco, não falo, parece que o nome do Pai não discute o efeito previsto na teoria até agora. Então, quando eu digo isso, eu digo porque Lacan coloca que de 8 meses em diante começa o estágio do espelho. O primeiro tempo do Édipo também começa isso. E o que acontece? Essa mãe talvez não tenha a condição, ou não tenha tempo, ou por alguma razão ela não consegue fazer essa conexão do corpo com a imagem. Ao mesmo tempo, ali já há um enfraquecimento dessa questão da entrada do nome do pai. Quando eu digo entrada do nome do pai, não é o pai biológico, qualquer coisa que separe a mãe do filho. Então isso é o nome do pai. Que, como se pensarmos em termos de homofonia no francês, o nome do pai e não do pai, soa da mesma forma. Se nessa formação do eu, a criança não tem esse interdito claro, a criança não sai desse primeiro tempo questionando se ela é ou não é o falo, de alguma forma isso vai comprometer essa formação do eu. De alguma forma isso vai ter uma incidência, eu ainda não sei qual. Quando em 2016 eu levei um trabalho no congresso da Associação Argentina de Saúde Mental, que eu questionava justamente essa questão do estado do espelho hoje. Eu acho isso importantíssimo, porque o eu que se formava antes não é o eu que se forma hoje. O eu de hoje é um eu corpóreo, um eu objetivo, objetivado, não é subjetivado. Então, se antigamente eu tinha um corpo, hoje eu sou um corpo. Eu não tenho mais um corpo, eu sou um corpo. E é um corpo consumível. Um corpo que está à mostra, um corpo que está no caminho para ser consumido. Quando eu uso consumido, eu não posso deixar de pensar então no capitalismo. O capitalismo ele vem distorce todas as questões ligadas aí à questão do falo. Por exemplo, se antigamente o falo de uma nação era a sua tradição, pegamos aí grandes nações como a Inglaterra, hoje o falo da nação é a moeda. A moeda forte faz o falo da nação. Se pensarmos nesse aspecto, então, nós vamos então pensar que o consumismo, que o consumismo implantado pelo capitalismo, ele é algo que está sendo alimentado constantemente. Então, você compra um fogão hoje, ele é todo de plástico, daqui a 3 anos você comprar de novo. O iPhone, então, nem se fala, esse é um exemplo máximo de consumismo. Ou seja, tudo que você compra tem uma certa descartabilidade para que você possa comprar de novo. O ser humano não é diferente, os corpos é a mesma coisa. A relação de hoje se dá pela descartabilidade. Então, esse corpo, enquanto me dá prazer, ele é útil. Deixou de dar prazer, ele é descartável. Daí, tantos corpos diferentes, porque o corpo hoje é protético. Se tem furo no nariz, põe no seu pendurado, pendura não sei o que aonde, tira de um lugar põe no outro, modifica-se esse corpo para esse corpo ser consumido como moda, literalmente. Não as academias não ganharam tanto dinheiro. Aliás, um dado importante que nessa crise que nós vemos agora, estamos, econômica, a única indústria que não sofreu foi a cosmética. Essa não perdeu nada. Todas as outras indústrias tiveram queda. A cosmética, não. Não é à toa que hoje dentista, biomédico, uma série de outras profissões ganharam a autorização dos seus conselhos para fazer uma especialização estética. Então, se faz um tratamento estético, invasivo, injeções e tudo mais, é dentista. Você não precisa de um médico mais. Para você ver o quanto essa coisa da estética, do corpo bonito, se proliferou. Isso é consumismo, é consumir de outro jeito. Então, nós vamos falar então o quê? Parece que o nome do pai, na formação do espelho, tem uma certa interferência aí. Diversas podem ser as razões que levam ao estágio do espelho quebrado, mas o fato é que o corpo não subjetivado completamente, devido aos buracos e fragmentação desse espelho quebrado, faz com que atualmente o corpo seja objetivado.
objetificado como representante simbólico do eu. Né? Então vamos falar aqui, não posso me deter muito, porque ainda tem os outros falar, então eu terei que correr. Como resultado da exploração edípica, temos um aumento significativo dos atos sintomas, eu falei, então, essas mudanças primordiais no início da vida geraram um fenômeno em massa, o qual constitui característica principal da pós-modernidade: quebra das tradições de instituições, sendo ter o valor vigente, passando a ser regidos pelo capitalismo, o qual pede que se consuma todo o tempo. Consumimos bem materiais e pessoas. Quem não tem Tinder aqui? Quem não tem Grindr aqui? Não mintam. Os casados. Não sei, só o Tinder. Vou fazer de conta pra É só você mesmo. daqui a pouco. Várias vezes eu vou lá no meu aplicativo, passa no conhecido, eu falo, ok. Mas claro, gente, são vocês. Não estou falando, não estou acima, não. Então, vamos lá. Seguindo aqui, passou a ser regido pelo capitalismo, qual pede que se consuma todo o tempo. Consumimos bem materiais e pessoas. A mesma descartabilidade de um bem atualmente é também de pessoas e relações. Adotamos relações de bolso, bens e pessoas para uso imediato e duração mínima. Adotamos vídeos aplicativos de relacionamentos para trazer passageiro e satisfação instantânea. As relações atuais são compromissos, se tornam compromissos se cada um puder ganhar de alguma forma, e só continua se ambas as partes permanecem satisfeitas. Né? Ou seja, a questão do prazer sexual é o que hoje, né, literalmente rege as relações, porque é uma objetificação, é algo palpável, medido. Estamos na era do consumismo sexual, introduzido por uma infinidade de mensagens erotizantes à nossa volta. Basta ligar a televisão e ver os comerciais. Todos têm um apelo erótico. Tem como. A pulsão de vida vai ceder lugar à pulsão de morte, diante das promessas de satisfação plena. É impossível. Né? Objeto A perdido e irreversível. Mas acreditamos que vamos chegar nessa satisfação plena, porque a contemporaneidade nos promete isso o tempo todo. O desejo se torna autodestrutivo, contaminado desde o seu nascimento pela vontade de morrer. O que é a vontade de morrer? É o desejo satisfeito. Né? Uma vez satisfeito todo o desejo, você atinge a completude, não há mais vida psíquica. A vida psíquica acaba. Então o desejo ele já está literalmente submetido, né, a esse desejo de morte, que é o desejo de realização plena, de completude total. Vamos lá. Aí eu pergunto, né, uma pergunta que eu faço: será que essa questão desse desejo autodestrutivo de completude total, que nunca vai se realizar, a falta sempre vai existir? Será que essa razão do aumento do número de suicídios na atualidade? Não tenho resposta, apenas uma pergunta. Tá? As relações de bolso de curta duração obedecem à metonímia do desejo. Existe hoje uma técnica interessante nos aplicativos, chama ghosting. Ghost, fantasma em inglês. Você está falando com a pessoa e ela desaparece. Som, você está falando por nada. Ela te deixa no vazio, no vácuo, literalmente. Então, essa técnica tem até nome, ghost. As relações, já falei. Aí, Bauman vai falar o famoso amor líquido, aquele que não tem fluido, que é fluido, que você não consegue segurar nunca. Eu vou falar do amor liquidado, porque ele não é mais líquido, ele foi liquidado, literalmente. A forma de amar de hoje não é a forma, o conceito de amor hoje é muito diferente do conceito de outro tempo. Né? O que nossos pais chamavam de amor, hoje você vai questionar o sujeito: mas o que é o amor para você? Não é a mesma coisa. Como conceitos mudam, conceitos de construção de amizade mudam. Amizade hoje é enquanto alguém me serve, deixa eu me servir, deixa eu ser amigo. Então, essas coisas, hoje a gente tem que observar como valores muito diferentes, valores são contemporâneos.
contemporaneidade e que, querendo ou não, nós temos que estar inseridos, porque senão não pertencemos. Somos obrigados a engolir o sapo. Acabando, ó. Então, falei da vontade perversa. No texto do mal-estar da civilização, Freud vai dizer que para estar na cultura temos que abrir mão das nossas funções primitivas e que o pânico seria um resultado do desamparo. Bom, o que hoje é o carro-chefe do consultório? Depressão e pânico. Esse é o carro-chefe. Então entendemos que a cultura nos promete amparo, segurança e manutenção da filiação em troca das renúncias das nossas funções primitivas. Logo deduzimos que pelo aumento de violência, feminicídio com violência sexual, a própria violência sexual, o aumento de casos de pânico na clínica, tudo isso é um resultado da cultura que já não cumpre a sua promessa de amparo e segurança. Porque o sujeito inserido de forma precária na cultura, vai ter que abrir mão de suas funções primitivas, não tem nada para ganhar. E aí, eu lanço uma outra questãozinha que eu lancei aqui, que eu anotei aqui. Quando se fala de pulsão primitiva, cabe ressaltar aqui uma fala de Freud, que a pulsão não tem objeto determinado, a pulsão sexual não tem objeto determinado. Freud vai falar então de uma sexualidade psíquica que antecede o édipo, onde existe uma ligação do filho com o próprio pai, e isso não tem a ver com a bissexualidade e com a orientação sexual, mas ele já fala dessa bissexualidade psíquica. Bom, se a pulsão não tem objeto definido, no primeiro momento é o próprio corpo que satisfaz o nosso desejo sexual, a partir do narcisismo secundário, a gente inserido na cultura, vamos ter que fazer uma escolha, muitas vezes de acordo com a cultura, de acordo com a formatação do ético, como esse ético foi formatado. Bom, no mundo, aí eu coloco o seguinte: quando o Freud fala que a pulsão sexual não tem objeto definido, será essa razão de uma flexibilidade na questão da orientação sexual atualmente? Eu recebo adolescentes que eles não se dizem, não se notulam bissexuais, mas eles não têm relações sexuais com homens e mulheres. Isso não são adolescentes, adultos também. Bom, será essa a razão da flexibilidade na questão da orientação sexual? No mundo de ambiguidades, de contradições, as questões de gênero e de orientação sexual são afetadas, resultando num espectro amplo de escolhas de objeto, que o sujeito pode transitar sem culpa, sem rótulo. Ele pode, sei lá, se relacionar com um homem, com uma mulher, em grupo, sem culpa, sem rótulo, buscando usufruir o máximo de prazer imediato, que determina, que predomina, que é a premissa da nossa contemporaneidade. Então, assim, diante dessas conjecturas, eu vou passar agora, não dei resposta, lancei reflexões, espero que tenha lançado reflexões, trazendo alguns dados. Eu vou passar agora, então, para quem? Vinícius. Então, o Vinícius agora vai falar. Oi, gente, boa noite. Eu vou trazer aqui algumas características que definem o sujeito contemporâneo. Depois eu vou tentar contextualizar o quanto essas características afetam as condições de entrada em análise. Então, quanto essas características contemporâneas acabam afetando as pessoas que a gente tem recebido na nossa clínica e quanto talvez isso tenha tornado um pouco mais difícil esses sujeitos a entrarem em análise. Primeiramente, eu acho que vale a pena a gente falar que é muito difícil, para não falar impossível, a gente falar sobre a nossa época como uma evidência, porque estando inseridos no tempo que estamos, nós somos afetados pela época em que nós vivemos, Então, não tem como a gente ter um distanciamento grande disso que nos afeta também. Então, os psicanalistas, de forma geral, não vivem um Olimpo, de onde eles analisam as coisas. Eles são afetados ao mesmo tempo que afeta a sociedade como um todo. Então, depois desse preâmbulo, eu vou trazer algumas características desse sujeito, e a primeira característica que eu trago é que é um sujeito que busca respostas imediatas para o sofrimento. Então,
E o que isso produz, né? Porque ao mesmo tempo que ele busca essas respostas imediatas, prontamente a cultura oferta, né? Coisas assim, para tentar responder essa demanda desse sujeito, né? Então a gente tem um fenômeno atual bastante conhecido que é o fenômeno dos coaches, né? Que tem até coaches de vida, tem toda sorte de produtos e de serviços que vão tentar responder esse sofrimento, principalmente de uma forma em que não traz uma responsabilização desse sujeito. Então, que vão no sentido dessa resposta imediata para o sofrimento dele. Então tem os coaches, tem livros de autoajuda, tem aquelas cartilhas de sucesso em 10 passos que a gente vê, além dos gurus, das religiões, e mesmo se a gente for pensar na psiquiatria, né, que oferece um serviço importante, mas é um serviço que não exige uma implicação do sujeito em relação àquilo que ele está vivendo. Então, junto disso, existe toda uma indústria da publicidade que também vai explorar essas demandas, né? E prometer uma felicidade que é acessível e paga em suaves prestações. Então, e a gente tem, junto com isso, a gente tem recebido no consultório cada vez mais jovens adultos e pessoas que são extremamente preparados, né, no sentido de habilidades e de formação, mas que ao mesmo tempo são despreparados porque eles não conseguem lidar com frustrações, né? Pessoas que são extremamente preparadas no sentido de dominar as tecnologias, mas que eles são despreparados porque eles não valorizam o esforço. São super preparados porque eles dominam as redes sociais, mas têm muita dificuldade em se relacionar e em lidar com as diferenças. Então, essa é uma primeira característica que eu destaco. A segunda característica desse sujeito contemporâneo é essa questão de sujeitos que têm uma intolerância muito grande à frustração. Então, são sujeitos que a gente escuta no consultório que eles não aceitam perder nada. E por isso resistem muito em escolher. Porque quando a gente faz uma escolha, né, a gente tem que lidar com aquilo que a gente tem que abrir mão de outras coisas, né? Então, isso exige que a gente tenha uma frustração aí, né, em abrir mão de coisas para escolher outras. E isso acaba gerando um grande fenômeno de procrastinação, né, que é algo muito comum que a gente escuta todos os dias, né, que vem muito dessa dificuldade em abrir mão, né, de alguma coisa. E junto com isso, as pessoas não se arriscam em projetos que se ligam a desejos verdadeiramente genuínos, né, que não visam agradar alguém ou gerar um status, né. Então, isso também é uma característica bastante importante que eu percebo e destaco. A outra característica é o que eu chamo de imperativo do gozo, né, que afirma que você tem que ser feliz a todo custo. E se você não é, deve ter alguma coisa muito errada com você. Então, o que antes era encarado, né, como desejos proibidos e condenáveis, hoje se transformou numa pressão muito grande pela satisfação desses desejos. Então, esse imperativo de gozo ele acaba se tornando uma lei e leva o indivíduo a um sentimento de infelicidade. Então, a gente tem que consumir, tem que comprar, tem que comer, tem que transar, aproveitar a vida a cada instante, né? E, no entanto, no final das contas, não é um gozo que nós alcançamos, né? Mas é uma ideia muito simulada de gozo, uma espécie de artificialidade, né? De um prazer artificial. Eu lembro de um paciente que me trouxe muito sofrimento, assim, esse contato com as redes sociais, né? Com o Instagram. Enquanto ele via ali uma vida muito feliz e muito realizada, enquanto a vida dele era medíocre. E sendo sinceros, a vida de todo mundo é medíocre, né? No sentido de que as coisas são... elas são muito aquém do ideal. A gente faz o possível, apesar de desejar muitas vezes o impossível. Então, essa possibilidade, né, é o nosso dia a dia, é a realidade.
E se a gente tomar aqueles ideais das redes sociais como algo a ser atingido e algo a ser realizado, isso evidentemente vai trazer muita frustração e muito sofrimento. Então, essa é mesmo uma característica que eu trago. Outra característica é a patologização do sofrimento, né? Então, muitas vezes, o mal-estar e a tristeza elas são inerentes à vida, né? Algo que é inescapável. Então, mas isso acaba sendo transformado muitas vezes em doença, explorado por indústrias poderosíssimas, né? Como a indústria farmacêutica, a indústria da moda, dos cosméticos, da alimentação. Então, todas essas indústrias criam a ilusão, né, de que a felicidade completa é acessível e ela pode ser concretizada pelo acesso de produtos ou serviços. E tem uma coisa interessante nesse sentido da patologização do sofrimento é que, eu não sei se vocês sabem, mas a primeira edição do DSM, o Manual Estatístico e Diagnóstico de Doenças Mentais, ele foi criado em 1952. E na sua primeira versão ele classificava 106 doenças mentais. E hoje em dia, no DSM-5, a gente já tem classificados mais de 300 doenças. Então, isso faz com que, né, isso explica, de certa forma, essa patologização. Será que aumentaram todas as patologias? Ou será que existe aí uma indústria e também uma tentativa da psiquiatria e da medicina de tentar dar conta de toda essa multiplicidade humana, né? De fenômenos, de comportamentos? E, evidentemente, isso é impossível. Mas, na tentativa de dar conta disso, os critérios são cada vez mais imprecisos e abrangentes. Então, é importante, né, falar desse interesse óbvio dessa indústria, né, farmacêutica, e tem um dado que é interessante, que cerca de 80% dos pesquisadores envolvidos na elaboração do DSM-5 têm vínculos com a indústria farmacêutica. Então, essa imparcialidade, ela é comprometida, né, nessa produção, né? Então, é evidente que os manuais diagnósticos, DSM, CID, eles são reducionistas, né? Eles não condizem com essa complexidade humana. E qualquer diagnóstica que a gente for pensar, e aí mesmo a psicanalítica, né, que ela considera os seus limites, ela deve ser encarada na sua precariedade, né? Ela nunca vai dar conta da multiplicidade da vida. Então, a vida, o real e a multiplicidade nunca vão caber em categorias diagnósticas, né? Mas como lidar, né, com esses limites próprios desse tipo de formalização, né? Que em última instância apontam para um limite da própria linguagem. Então, eu acredito que essas noções de diagnóstica, né, e é interessante que a diagnóstica psicanalítica, por exemplo, a gente fala sempre em hipótese diagnóstica, né? O que já aponta um limite para esse diagnóstico, que é algo a ser ressaltado, né? E outro instrumento, né, psicanalítico que fala um pouco desse limite é o conceito de ignorância adulta, né? Que eu não sei se vocês já tiveram contato com esse conceito, mas ele fala dessa crença, né, dessa advertência, na verdade, de que nós não temos o conhecimento total dos nossos pacientes, né? E eu sempre trago um alerta para os meus alunos sobre essa crença de que eles conhecem os seus pacientes e sabem do que eles estão falando, mesmo sem perguntar, né? Às vezes a gente tenta sustentar esse lugar, principalmente no início, esse lugar do analista, esse semblante de saber, e a gente acaba perdendo de vista que a gente realmente não tem condições de saber de muitas coisas antes de perguntar. A gente acaba deixando de fazer perguntas fundamentais para realmente conhecer os pacientes. Então, por exemplo, né, trazendo um exemplo para trazer essa situação, quando a gente ouve um paciente falando, né, eu tenho depressão. Será que a gente sabe do que ele está falando? A gente sabe num registro imaginário daquilo, né? E esse registro, que é o registro do dicionário, o registro dos manuais, mas esse registro não interessa ao psicanalista. O que interessa é o registro simbólico, é aquilo que significa para cada sujeito. Então, quando ele fala que tem depressão,
é importante questionarmos, né, mas o que é depressão para você? Porque é só no desencadeamento da cadeia significante que a gente vai descobrir de fato o que é depressão para aquele sujeito. E ele mesmo vai descobrir de fato o que é aquilo para ele. Que 100% dos casos não tem a ver com o que os manuais diagnósticos apontam. Então esse tipo de advertência é muito importante para que a gente não acabe interpretando como se ele soubesse do que o paciente está falando. E achando que a gente sabe, a gente acaba... o analista muitas vezes ele está analisando ele mesmo, porque ele está lidando com as suas próprias projeções nesse trabalho. Então, eu acho que o bom analista, na minha opinião, ele faz ótimas perguntas, né, que fazem com que o paciente se abra para ele mesmo e para o analista. Ele não faz as perguntas para validar suas próprias hipóteses, né? No mesmo sentido, a gente acho que tem uma onda geral de excessiva interpretação por parte dos analistas, porque eles se levam muito a sério. Então a interpretação deles é mais importante do que a interpretação do próprio sujeito. E na minha opinião, existe um rigor importante aí em favorecer a interpretação do próprio paciente, para que ele construa os seus caminhos, né? Então, o analista, essa posição do analista é muito mais uma posição negativa, né? De falar, não é isso não é tudo, fala mais sobre isso, do que realmente afirmar o que ele deve fazer, direcionar de alguma forma, né? A gente dá uma direção para o tratamento, não para os sujeitos, né? Por isso que acho que essa advertência em relação à interpretação é importante para que a gente não sugestione os pacientes. Então, acho que é isso. E em relação um pouco a esse nosso lugar de analistas, né? Não é à toa que o desejo de analista, né, esse operador clínico tão importante para o nosso trabalho, ele é definido na negativa, né, como não desejo de curar. Isso não significa que a gente despreza a terapêutica, né, o bem-estar dos nossos pacientes, mas que esse é um meio adicional ao tratamento, não é algo que deve ser buscado. Então, porque a gente não sabe o que é melhor para os nossos pacientes, a gente não sabe o que é melhor para ele. Então, a gente tem que ter essa advertência ética de não direcionar os nossos pacientes. Bom, retomando aqui um pouco as características desse sujeito contemporâneo, esse sujeito ele é marcado pelo consumismo. Então, ele precisa se satisfazer, né, com os objetos criados pela ciência e tecnologia de ponta para ser feliz. Então, esse indivíduo, no papel de consumidor, né, ele encontra-se num dilema. Por um lado, ele quer satisfazer a pulsão de gozo, né, ditada pelo outro e pela ideologia de consumo, e por outro lado, ele se percebe-se insatisfeito a todo instante com as respostas que o sistema lhe oferece para atender esses desejos. E essa impossibilidade de atender plenamente, né, o andado superegóico do gozo, gera um sentimento de culpa constante. Então essa é uma característica que se liga bastante também a uma outra característica que é o atravessamento desse sujeito do discurso capitalista. Então, no discurso capitalista, não há um espaço para falha. Nessa formulação, há um reconhecimento de falta, mas logo depois há também uma promessa de tamponar essa falta. Só que no caso do discurso capitalista, ele não propõe um laço do sujeito com um outro, mas com um objeto fabricado pela ciência e pela tecnologia. E aí, nesse ponto, o sujeito ele acaba sendo reduzido a um consumidor, e o objeto causa do seu desejo é um objeto de consumo, que de preferência ele é rápido e curto, né? E acaba tendo esse lugar do gadget, né? O celular, um objeto de tecnologia, o iPhone, no caso, por exemplo, né? Então, esse discurso ele promove uma espécie de autismo no sujeito, né? Uma busca de prazer que não passa pelo outro, não passa pela autoridade, né? Que, portanto, tende a ser autoerótico e narcísico, o que estimula, né, uma ilusão de completude não mais com uma pessoa, e sim com um parceiro objeto conectável, né, ao alcance da mão. Então, isso a gente pode pensar nesse movimento, né,
no sentido de um fetiche da mercadoria, né? Como a promessa de um objeto que vai dar conta dessa falta do sujeito, que é uma falta estrutural, mas é uma tentativa, né, dessa completude absoluta. Então, o outro exemplo do nosso tempo são as redes sociais, né? Eu não sei se vocês sabem que existem fórmulas matemáticas, né? Os algoritmos que são criados, na verdade, e que produzem verdadeiras bolhas, né? A partir das curtidas que a gente dá, dos comentários, de todo o nosso percurso na internet, a gente deixa rastros. E esses rastros, eles são codificados e isso chama, toda essa informação chama Big Data. E as empresas usam essas informações para oferecer produtos para a gente e serviços. Só que o problema disso é que são criadas verdadeiras bolhas, porque para as redes sociais não é interessante que a gente se frustre. Então, vocês podem reparar que vocês não veem todos os comentários e mensagens de todos os seus amigos que vocês têm no Facebook ou no Instagram. Você vê só uma pequena parte, e geralmente de pessoas que são parecidas com você, que pensam parecido. Então, isso cria uma falsa, essa bolha, né? Um falso sentimento de que você está se relacionando, quando na verdade você está só falando para pessoas muito parecidas. Então isso, né, só que de vez em quando isso acaba sendo um protótipo de eliminação da alteridade, né, e das diferenças. Apesar dos algoritmos, né, sempre surge alguém que não te agrada, mas daí basta silenciar, bloquear ou colocar um emoji de raivinha ou triste. O que, mais uma vez, faz com que há uma precarização da linguagem. E também precarizar a linguagem e a relação com o outro. Porque não há um diálogo, né? É uma espécie de símbolos, um GIF, algo que você deixa de se relacionar de fato com um diferente. Então, e é interessante também pensar que hoje em dia as pessoas elas se ligam e se encontram cada vez menos. Então, muitas vezes elas preferem você mandar uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, do que ter uma conversa pessoal, que implique uma aproximação com o outro, um contato, né, com a alteridade. E parece que, na verdade, assim, o outro acabou virando um problema. E a sua presença ela é mais administrável quanto mais distante o outro está. Então, percebem o problema disso, né? Então, retomando a pergunta do evento, né? Será que a contemporaneidade produz uma nova subjetividade, né? Até que ponto isso interessa a psicanálise? E pensando nessa pergunta, eu achei um trecho de uma entrevista do Lacan interessante, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele deu em 1974, numa revista que chama Panorama. O jornalista perguntou para ele, né? Os tabus caíram e se diz, o sexo não dá mais medo. E o Lacan replicou, né? A sexomania galopante é somente um fenômeno publicitário. Que o sexo seja da ordem do dia, exposto em todas as esquinas, tratado da mesma forma que qualquer detergente nos carrosséis televisivos, não constitui a promessa de qualquer benefício. Não digo que isso seja ruim, só não serve para curar as angústias e os problemas singulares. Faz parte da moda, dessa falsa liberação que nos é fornecida como um bem concedido pelo alto, pela suposta sociedade permissivista. Mas isso não nos serve no nível da psicanálise. Ou seja, né, para a psicanálise a questão não está aí. Todas as produções e promessas de felicidade construídas pela sociedade contemporânea e pela publicidade, elas poderão até prometer, mas elas não poderão consolar o sujeito neurótico da castração e do seu efeito, né? A inexistência da relação sexual. Agora, tirando o lacanês, né? Traduzindo, ou seja, apesar das promessas, não existe complementaridade ou uma completude possível na relação com o outro ou na aquisição de objetos de consumo. Por isso é importante, né, diferenciar liberação sexual de liberdade relacional.
Essa é uma diferenciação importante. Sem dúvida, né? Hoje em dia a gente tem uma liberdade sexual muito maior do que a gente tinha antigamente. Mas será que as pessoas elas conseguem estabelecer melhores relações, com menos defesas e uma maior vulnerabilidade do que antigamente? Me parece que não. Então, essa liberação um pouco performática, ela parece o extremo oposto da repressão, né? Mas ela guarda intrinsecamente os seus traços. Então, é a mesma situação de alguns pacientes que aparecem no consultório e querem, não, eu quero ser o extremo oposto da minha mãe. O homem falando, não, eu não posso, eu tenho que ser totalmente diferente do meu pai. Mas, será que eles estão sendo diferentes, buscando o extremo oposto? Parece que não. Porque o sujeito, ainda assim, ele é guiado por um desejo alienado, né? Ele é igual, tentando ser diferente. E isso acontece porque por trás, né, da demanda de amor, por trás disso, né, está a demanda de amor que visa a igualdade e a eliminação das diferenças, né? Ou seja, diante do real, a gente só pode ter respostas precárias. E a psicanálise é mais uma delas, né? Mas o importante é que ela não se coloca como uma resposta toda, que vai dar conta de toda essa multiplicidade, né? Que vai responder completamente as questões, ou tamponar o que não pode ser tamponado. E acho que esse é um pouco o valor do nosso trabalho. Então, as respostas que a psicanálise oferece, consideram acima de tudo a responsabilidade do sujeito por suas escolhas e a sua participação sobre o que ele vive, né? Porque se nós não temos responsabilidade pelas contingências, pelo que acontece na nossa vida, a gente tem responsabilidade sobre como lidar com isso. Então, né, que desafios, né? Como agora, indo para o final da minha fala, a contemporaneidade traz para a clínica, né, tendo em vista as condições da entrada em análise, né? Apesar do Lacan achar que isso não afeta tanto a psicanálise, eu acredito que afeta, sim. E pensando em termos de estrutura, eu tenho conversado, né, com alguns, apesar da nossa diagnóstica ter um limite claro, né, eu tenho recebido muitos pacientes e conversado com colegas analistas. A gente tem recebido muitos pacientes que não se encaixam nos diagnósticos, às vezes nem de neurose e nem de psicose. O que aponta para uma necessidade de reflexão, né? Como que lidar com esses, como dirigir esses tratamentos, né? Onde existem algumas características importantes, como um prejuízo do relacional importante, ou seja, os sujeitos não conseguem se relacionar. Existe um prejuízo no registro simbólico da linguagem, ou seja, uma dificuldade de construir mais de uma solução para os conflitos e para os problemas, uma tendência ao isolamento e a relações sociais estereotipadas e duais, e uma inflação do registro do imaginário, né? Então toda essa preocupação que gira ao redor da imagem e da autoimagem. Então, como tudo isso afeta as condições para uma entrada em análise, né? Finalmente. Então a gente falou de um sujeito que busca respostas imediatas para o seu sofrimento, sujeitos intolerantes à frustração, um sujeito forçado sob o imperativo do gozo, que patologiza o sofrimento, marcado pelo consumismo e atravessado pelo discurso capitalista. Então, nesse caldo, é evidente que muitas vezes a gente acaba recebendo pacientes que já estão muito cronificados, que eles já passaram por toda a sorte de tentativas de lidar com esse mal-estar e com esse sofrimento. E então a gente recebe esses sujeitos e já passaram muitas vezes pelo psiquiatra, pelo coach, pelo pai de santo, todas as tentativas e chegam a gente realmente como um esgotamento dessas tentativas. Então, daí pensando nas condições da análise, a primeira delas é o estabelecimento da transferência, né? Que é, para quem não está familiarizado com o conceito, a possibilidade de se vincular com esse analista, colocando ele nesse lugar de sujeito suposto saber que pode trazer uma resposta para o sofrimento dele. Então, se o paciente está nesse caldo e ele tem dificuldade de se vincular, evidentemente que o estabelecimento da transferência vai ser dificultado, porque
não vai ser diferente na relação com o analista, atividade sindical. Então, como um pouco o Olivan trouxe, a gente vive numa época de um questionamento radical das instituições e das figuras de autoridade. Da mesma forma que nós temos um acesso à informação sem precedentes. Então, isso afeta o nosso trabalho, porque o sujeito já chega com um diagnóstico, já chega sabendo o que ele tem e demandando uma cura imediata. Então, como lidar com isso? Uma outra condição da análise que também é afetada é a estericização do discurso, que é, na verdade, essa condição que ocorre quando o sintoma deixa de ser uma resposta para aquele sujeito e passa a ser uma questão para ele, endereçada àquele analista. Então, se a gente tem uma sociedade do espetáculo, né, que valoriza, exalta o narcisismo, o imaginário e um ideal de sucesso a qualquer preço, isso obviamente afasta o sujeito de soluções que coloquem numa posição de não saber. E também de uma vulnerabilidade que é própria daquele que procura ajuda. Então percebe o quanto é mais difícil que o sujeito estericize o discurso e se faça uma questão sobre o seu sofrimento. Isso também impacta nesse processo. E por último, a gente tem aí a última condição da análise, que é a retificação subjetiva, né? Que é o sujeito, ele passa a transitar, né, de uma posição não implicada e vitimizada, que é como os pacientes chegam, para uma posição um pouco mais responsável e implicada. Então, o que a gente faz nesse processo, né? A gente acaba questionando as certezas iniciais dele, tentando desconstruir as verdades com quais ele explica o seu sofrimento e coloca na posição confortável de vítima do outro, para uma posição que considera a sua participação e responsabilidade em relação às suas queixas, sintomas, problemas e escolhas de uma forma implicada. Então, eu acho que a gente precisa, né, aí concluindo, pensar, né, a todo momento, repensar a nossa prática e repensar a nossa diagnóstica, porque essas mudanças do contemporâneo afetam a subjetividade de formas que a gente não sabe mensurar. E se isso significa uma nova constituição, eu não sei. Mas eu sei que nós devemos continuar respondendo a partir da ética da psicanálise, né? Sobre essa impossibilidade da relação sexual, né? Dessa complementaridade e completude prometidas pelo discurso capitalista nessa sociedade de consumo que promete uma felicidade completa, mas que entrega tanto sofrimento. Então, eu acho que é isso que eu transmitir para vocês. Obrigado, gente. Antes de passar a palavra para a Isabela, eu quero falar uma coisa interessante, né? Do sujeito contemporâneo, realmente não se tolera a frustração. É impossível. Hoje ninguém está disposto a tolerar a frustração. Com essa questão da patologização do sofrimento, se foge da dor como se fosse normal sofrer. Só que a tristeza, ela é estruturante constitutiva. Ninguém vai existir sem passar pela tristeza, sem suportar a tristeza e a dor. Então, hoje se tenta suprimir uma coisa que é da própria estrutura do sujeito. Ao invés de mergulhar na dor, se foge da dor, porque o imperativo da contemporaneidade é goze a todo custo. Então, a gente foge o tempo inteiro. Essa coisa do coaching, eu acho que coaching deve ser só da empresa, na minha opinião. Coaching não tem que estar no lugar da empresa. Ela tem muito com a receitação da felicidade o tempo todo. O Vinícius falou aqui dessa artificialidade da contemporaneidade, que está inclusive nas relações afetivas. Agora, eu chamo a atenção para uma coisa: se os amores, os afetos de hoje, as relações de hoje, elas estão sob a metonímia do desejo, da pulsão sexual, ou seja, amor, vai durar o tempo que o desejo durar, o que se tem hoje, como se conceitua amor. Aí eu diria que as relações também, as análises, duram muito pouco, porque se o que move a transcendência é o amor não dura nada, as análises também não duram nada. O cara que está 1 ano, 2 análises, ele para. Porque tem muito a ver também com essa questão da demanda de amor, de como o amor lá fora se faz e como na transferência o amor acontece.
a demanda de amor acontece. Então as análises ficaram curtas, né? É interessante, ele traz aqui a questão que se cogita, na Argentina, de alguns autores, se cogitar uma quarta estrutura. Otto Kernberg, ele vai falar de uma anestrutura, como uma estrutura, ou seja, uma ausência de estrutura que é uma estrutura em si, que já é uma estrutura em si. Então ele fala desse termo anestrutura, né, que não cabe em nenhuma das estruturas vigentes. É interessante isso, né? Só complementando a fala do Vinícius. Agora a Isabelle vai falar. Bom, boa noite, né? Se alguém não estiver ouvindo, fala que eu falo mais alto. Então, eu sou psicóloga, né? Eu trabalho no Hospital das Clínicas e eu sempre trabalhei na área da saúde, então é um pouquinho desse lugar que eu vou falar nesse sujeito contemporâneo, né? Onde esse corpo é atravessado por um adoecimento, né? Ou uma deficiência, que é no caso onde eu trabalho hoje, que é o Instituto de Reabilitação Física do Hospital das Clínicas. Então, como já foi falado, né, a contemporaneidade ultrapassa o sujeito em várias relações, nas suas relações com o outro, na sua relação consigo mesmo, na constituição do sujeito, enquanto isso está pautado nessa relação com o público, né? E que o desejo tem essa base nessa urgência, né? Então o desejo ele é tomado como uma necessidade, né? E necessidade é tudo aquilo que o nosso corpo precisa, né? Precisa comer, precisa dormir, precisa respirar, né? Então o desejo muitas vezes ele é pautado nessa necessidade, então ela tem essa urgência de satisfação, né? Que é constante e frequente. Então tendo como base, né, todas essas transformações sociais, o sujeito na atualidade ele encontra-se empobrecido em sua capacidade de simbolização e com as suas referências externas precarizadas, né, nesses vínculos afetivos. Então ele encontra, né, uma saída frente a essa angústia disso, esse retorno do próprio eu, né? E assim o narcisismo se apresenta como uma saída defensiva. Eu vou falar um pouco desse narcisismo que acomete o sujeito na atualidade e como que ele vai lidar com isso quando ele tem um corpo que adoece. Então, enfim, né, o narcisismo é esse retorno da libido, né, ao ego, retirada desses investimentos individuais. Lacan ele vai colocar, né, que o narcisismo seria essa captação amorosa do sujeito por essa imagem, que faz uma referência ao estado de luz, que é o primeiro tempo do Édipo, onde a mãe é representante dessa linguagem e nomeia, né, ela vai nomeando esse corpo da criança. Então, né, ela lá vai brincar com o pezinho, a mãozinha, e tudo isso vai unificando esse corpo e ao mesmo tempo se separando do corpo. Então é nessa perspectiva que o ego se define como uma identificação com a imagem, né, que esse outro vai passar. Então, a partir do narcisismo, o ego se constitui como uma unidade psíquica correlativamente à construção desse esquema corporal, né, que é desse corpo que está separado, fragmentado, que vai ser unificado. E ao longo da minha fala eu vou falar um pouquinho dessa imagem corporal, né, o que é isso, que é justamente o que afeta no adoecimento. Que é essa imagem que o sujeito adquire de si mesmo, né, segundo os referenciais do ideal de eu e terceiro da linguagem que descreveu que vai sendo colocado. Então, nas relações atuais, o que está aí em pauta, né, o que acontece é uma exaltação desse eu, né, e esse imperativo do gozo, né, que o Vinícius e o Olivan também falou, que de uma certa forma evita, né, que busca essa satisfação imediata, né, dos desejos e evita aí, de muitas maneiras, as frustrações, né, que se dão nas escolhas e nas relações sociais. Então, se a gente for pensar no sujeito, eu vou trazer alguns casos, tá bom? Então, às vezes, os casos dos hospitais, você tem dois colegas que trabalham, são um pouco assim, impactantes. Então, se ficar muito impactante, vocês me dão um toque sobre isso, porque como eu trabalho, eu acabo ficando mais natural. Mas enquanto na fala do Olivan, eu fui pensando nessa questão da satisfação imediata, né, das relações como liquidadas e líquidas, e dessa intolerância à frustração a qualquer custo, né, chegando até uma negação de si mesmo e do próprio corpo. Eu me lembrei de um caso que eu acompanhei uma vez trabalhava no Hospital São Paulo, na época, né, no Hospital Geral, eu estava na enfermaria de infectologia, e chegou um caso com diagnóstico de HIV, né,
quando foi dado o diagnóstico, o paciente ficou assim, muito, né, exaltado, ele estava pensando em se matar, a gente tinha que vigiar a janela, não podia deixar ele sozinho, aquela coisa toda. E no diagnóstico do HIV, a gente precisa, é necessário comunicar o companheiro ou a companheira, né, porque é uma questão de vida, né? E nesse caso ele estava bem resistente, né, em passar o contato, era uma ruiva que ele tinha. E aí, em algum momento assim da fala, ele foi dando a entender que aquilo não era uma novidade, o diagnóstico. E a gente foi investigar, na época não tinha um prontuário eletrônico, era um prontuário físico. A gente foi investigar e ele já tinha recebido aquele diagnóstico há anos atrás. Anos. E era sempre como se fosse algo novo, algo que nunca tivesse existido. Só que, acho que fazia uns 5 anos mais ou menos que ele tinha esse diagnóstico. Só que nesse meio tempo ele teve assim, várias parceiras sexuais. E ele foi, como eu tinha infectando essas pessoas, porque também ele não tinha essa doença. E o quanto essas relações, né? E o quanto essas relações são precarizadas, né? Não tinha esse outro que ele usava essa satisfação sexual. Era o prazer dele, enfim, o outro estava conhecendo. Então, eu lembrei desse caso, achei interessante trazer para vocês o quanto, né, essas relações vão ficando complicadas quando o adoecimento ele passa por elas. Então, né, com essas mudanças sociais e subjetivas e pautas na contemporaneidade, né, com os avanços da tecnologia, da ciência e da medicina, cada vez mais, né, os diagnósticos eles são mais precisos, né, os diagnósticos clínicos eles são mais precisos, ao mesmo tempo que isso aumenta a qualidade de vida, né, e o tempo de sobrevivência desse corpo, mas ele traz várias questões, né, e muitas vezes é uma manutenção à vida a qualquer custo. Então a gente se questiona, muitas vezes quem trabalha no hospital se depara com umas situações e fala assim, mas vale a pena, né? A morte não é algo natural, né? Se a gente nasce, cresce, né, desenvolve, envelhece e morre, esse é o fluxo da vida, né? Mas é justamente na sociedade atual que é muito evitável, né? A morte ela é um tabu na sociedade ocidental, né? Então não é falado sobre isso. Então, a gente tenta evitar isso a muitos custos, né? Às vezes custos caros, muito caros. Então isso é uma discussão grande na bioética, né? Tanto médicos como todos os profissionais que trabalham na saúde acabam se deparando com isso e se questionando, né? Bom, então o que é viver para mim, o que é ser no mundo, né? E o que eu quero a partir disso. Então foi uma experiência transformadora para mim, eu me questiono até hoje sobre isso. O que é então? O que é a vida? A vida é a partir do momento em que eu consigo responder por mim mesma, né, eu tenho sentido, a vida é a manutenção de um corpo que sobrevive independente de uma questão psíquica ou não. Independente se eu respondo por mim ou não. Então, o sujeito, né, quando ele, com esse avanço da medicina, ele começa a se deparar com uma finitude do corpo, né? E com a fala do Ivan, eu fiquei pensando muito nisso. O limite é o limite do corpo. Então, muitas vezes o limite se depara com um adoecimento, se depara com um acidente, onde a pessoa perde uma parte do corpo, ela fica tetraplégica e mudou. Ou é um corpo que é um pedaço que me falta, ou é um corpo que não me responde, né? Seja na lesão ocular, seja numa lesão encefálica, né? Que é o AVC, o traumatismo craniano. Então, o limite é esse corpo, né? Ao mesmo tempo que ele é esse objeto de doação, ele também é o limite. E a partir disso, o sujeito vai se deparar, né, numa condição de vida que é muitas vezes restrita, né, fisicamente e socialmente. Né? Então ele vai deixar de fazer um monte de coisa que ele fazia antes, porque pelo menos a princípio vai ter uma restrição física muito grande. E isso pode desencadear muito sentimento de angústia, né, principalmente frente a esse real da situação que é colocada, que no momento ela não pode ser simbolizada.
Então, trabalhar no hospital, principalmente na urgência, que eu trabalhei antes, né, que eu agora, é lidar com esse real o tempo inteiro que muitas vezes tem que falar. Simplesmente uma presença física que é isso. Então, hoje, né, estando no centro de reabilitação, onde essa urgência, né, da vida, né, e da condição de saúde, ela já está um pouco mais amenizada, você começa a se deparar com sujeitos que vão se questionar, então, bom, minha vida mudou, eu não sou mais aquela pessoa, eu não sei mais quem eu sou, e o que eu vou fazer de agora em diante? Sendo que tudo que eu construí, né, seja na relação, seja no trabalho, seja as coisas que tinha, elas já não dão conta mais daquilo. E eu até costumava brincar quando eu estava no Hospital São Paulo, né, era muito uma coisa assim, pelo amor de Deus, faça qualquer coisa, mas salve a minha vida, né, que é essa questão da urgência, da manutenção que você está vivo. E aí quando o sujeito ele chega na reabilitação, ele fala, bom, já que eu não morri, eu quero tudo que me tiraram de volta. E aí a gente se depara com uma questão que é muito complicada, porque não vai ter. Né? Por mais que existam recursos tecnológicos, prótese e muitas coisas, aquilo que foi tirado, que foi reservado, não vai voltar. Vai fazer função dele, vai ajudar em muitas coisas, mas não vai ser a parte perdida. Foi perdido. Então, na minha prática clínica, né, eu me deparo muito com esses sujeitos acometidos, né, por adoecimentos ou por situações inesperadas, que são os acidentes, né, e que, por razões, assim, várias razões, mas geralmente pela questão da manutenção da vida, eles se deparam com alguma, no caso, vou falar aqui das amputações, né, uma cirurgia de amputação de 1 metro ou mais, que vai acometer ele em prol da vida. Então, geralmente se faz a amputação porque ou faz a sua morte, né? Seja por uma infecção, seja, enfim, por uma doença de base, dentro precisa retirar aquela parte do corpo. Então é uma questão vital. Muitas vezes esse sujeito ele não participa dessa decisão, porque ou ele está em coma, né, ou ele está sedado por uma questão, tem uma infecção generalizada, e aí ou é a família ou são os médicos que tomam essa decisão. E aí quando ele sai desse período de coma, ele se depara com o corpo, que a princípio ele ainda não tem essa noção, porque tem uma coisa que acontece nas amputações, que são a dor fantasma, ou a sensação do membro fantasma. Então é muito comum o paciente às vezes estar ainda com uma agitação psicomotora, ou não está totalmente consciente, ele sente o membro que foi amputado e ele acha que o membro está dentro. Né? À medida que ele vai ficando um pouco mais consciente, ele se dá conta que está faltando alguma coisa. Isso gera um conflito muito grande. Como que eu vou sentir dor? Eu vou sentir coçar o meu pé que não está mais ali. Né? Então, emocionalmente isso é complicado de lidar. Então, eles começam a achar que eles estão ficando loucos, né? Como é que vai fazer agora? Esse negócio vai viver o resto da minha vida, né? Então, é bem difícil. Emocionalmente falando, isso tem uma parte envolvida, né, com o processo de elaboração de luto. E tende-se, à medida que ele vai elaborando essa perda, essa dor também vai diminuindo. Tem medicações, tem tratamento, mas tem pacientes que são muito resistentes a isso. E mesmo tomando assim, muitas medicações, fazendo muito tratamento para essa dor, a dor persiste. Geralmente, nesses casos, está associado muito com uma dificuldade de não elabora essa perda de jeito nenhum, não consegue ver essa imagem do corpo que está mutilado. Então é muito comum quando eles se deparam com essa amputação, tem um sentimento de não pertencimento a esse novo corpo, eles não se reconhecem, é muito comum não se olhar no espelho, não conseguir, sentimento de desespero, raiva, impotência, às vezes isso se volta contra a família, então por que você fez isso, minha vida acabou, você não deveria ter assinado, eu preferia ter morrido, e assim por diante. E um profundo desamparo dessa nova condição que ele não sabe muito bem o que. Então, frente a essa mudança corporal, muitas vezes imposta dele esse real no corpo, que é isso que a gente não pode iluminar, ser nomeado, e que tem a ver com que as coisas acontecem, independente da minha vontade ou não. E pela a instalação da deficiência permanente, no caso da amputação,
isso mudará a forma como o sujeito se relaciona consigo mesmo e com o outro. Então, uma outra coisa que é muito comum é assim, mas como que o outro vai me ver? Como que eu vou, enfim, como meu marido vai me ver sem roupa, né? Como que eu vou voltar a trabalhar agora que o meu corpo não está completo, né? Então, isso são muitas questões que vão aparecendo. Então ocorre um abalo nessas referências, né, de identidade, dessa imagem corporal e desse eu que foi constituído a partir disso. Então a imagem corporal é essa memória inconsciente, né, da relação com o outro e uma síntese dessas experiências, tanto emocionais, né, simbólicas e corporais. Então lá atrás, quando a mãe ela faz todo esse trabalho, tudo isso vai formando esse eu, né, vai formando quem é ele. Então, você é a criança baixinha, né? Você é, e assim por diante. Né? Tudo isso vai formando essa imagem do corpo e é com isso que ele vai se relacionar, né? Inclusive nas relações atuais, né? Questão do corpo. Então, né, essas experiências, elas fazem parte dessa constituição dessa subjetividade da pessoa, né? Do sujeito. Um abalo nos investimentos libidinais voltados ao eu, né, nesses contornos narcísicos já constituídos, afeta, né, a forma como o sujeito se relaciona com a vida, com as pessoas, né, e exige um trabalho de reorganização psíquica, né, a partir disso. E aí eu pensei em dois casos para contar para vocês, né. O primeiro é um caso de uma mulher que ela chegou no hospital, ela tinha uns 30 e poucos anos e ela sofreu um acidente 10 anos antes, né, na oficina mecânica, e ela teve uma fratura exposta do pé. E ela queria muito, ela estava, na verdade, já foi na oficina porque ela ia fazer uma viagem, e aí aconteceu, enfim, esse acidente, teve uma fratura, todo o contexto, né, da situação. Ela foi no hospital e não tinha vascular no hospital. A ortopedista falou para ela, olha, não tem vascular, você precisa de um vascular, mas eu vou aqui dar um jeitinho, vou fazer uma cirurgia para você viajar, porque ela queria viajar. Ele foi, fez a cirurgia, juntou tudo lá e ela foi viajar. E aí, óbvio, ela sentiu muita dor, né, muito inchado, os dedos já não respondiam mais, né, bem logo após o acidente. E aí ela começou, depois que ela voltou dessa viagem, com a dor e tudo, ela começou a procurar, né, a saga dos hospitais e de tratamento vascular para tentar salvar esse pé a todo custo. Né? E toda vez que ela ia, o vascular para ela, você vai ter que mudar esse pé. E aí ela ficava com raiva do vascular, não voltava mais lá e procurava outro. E assim foi anos, 10 anos para fazer essa amputação. 10 anos com múltiplas cirurgias, né? Porque a pele ela vai necrosando, ela vai apodrecendo, então tem que raspar, inflamações, infecções, e trata aqui, trata lá. E nisso ela foi tendo filhos, ela desenvolveu um quadro muito intenso de dor, então ela ficou dependente de morfina, né? Que era uma complicação, porque quando ela engravidava ela não podia tomar. E aí ela ficava com muita dor, o humor dela assim, acabou, né? Ela não dormia, todas essas complicações. Aí, quando ela chegou no vascular, que ela já fazia tratamento há um tempo, ele falou pra ela, não vai ter jeito, ou você volta, ou você vai morrer. E ela estava grávida na época, e ele falou assim que o bebê nascer, a gente vai fazer a cirurgia. Mas aí ele deu um complemento, ele falou assim, não, a gente vai fazer a cirurgia, porque assim que você amputar, logo em seguida você já vai colocar a prótese e a vida é normal. Tá tudo certo, você não vai ter mais dor, você vai poder cuidar dos seus filhos. E ela falou, então já que é assim, né, e a questão da vida é igual, vou fazer a amputação. Ela foi, fez a cirurgia, e o que acontece depois da cirurgia? Dor fantasma, intensa. Você não respondia a medicamento nenhum. Né? E ela ficou puta da vida, porque ela falou, como que o médico falou que eu não ia ter dor agora? Isso foi mais um tempo até ela chegar no centro de reabilitação, mas era uma paciente assim, que não conseguia se olhar no espelho, não conseguia aceitar de jeito nenhum essa amputação, né? Tanto que ela levou 10 anos para conseguir fazer isso. E que assim, com uma vida extremamente restrita à casa, porque ela não conseguia fazer nenhuma outra coisa a não ser sentir dor.
Então, os filhos, quem foi criando foi a sogra, a mãe, todo mundo, menos ela, porque ela estava muito doente. E aí, quando ela chega no centro de reabilitação, é muito comum os pacientes chegarem com essa fantasia de que vou chegar lá, vou colocar a prótese, vou sair andando, porque eu já tinha a perna e tá tudo certo. E aí a gente chega e fala, não, não é assim. Primeiro você vai habilitar o teu corpo, vai ganhar força física, vai ganhar equilíbrio, vai ganhar força na perna que foi amputada, força na outra perna, força no braço, vai treinar a andar com muleta e assim por diante. E a prótese, ela é assim, ela é um detalhe da reabilitação, porque a reabilitação é um novo estilo de vida. Porque a pessoa vai usar a prótese que ele vai deixar de ser amputado. E aí foi tudo isso, ela ficou muito frustrada, né, todo esse processo, e tomando muitos medicamentos, inclusive antidepressivo, né, todas as coisas. Enfim, quando chegou na fase da protetização, ela também não conseguia, né, se olhar com a prótese, porque é muito comum, os pacientes têm essa ideia de que a prótese vai ser a perna, e aí quando chega, não é nem isso. Então tem um incômodo, um estranhamento muito grande frente a essa imagem do que eles estão vendo no espelho. E aí ela também não gostava da prótese, então ela fez uma meia, né, com cor da pele, com alguns enchimentos lá para fazer essa simulação da perna. E esse é um caso que eu trouxe para vocês justamente para pensar nessa questão do corpo, né? Quanto essa interferência nessa imagem, né, que é meio que tudo que eu tenho, né, quanto isso abala, né, emocionalmente a pessoa, quando as relações ao entorno também vão sendo abaladas e precarizadas. Hoje ela usa a prótese, mas ela ainda tem um quadro de dor muito grande, né? Tanto que a dor é tão grande que impede ela de usar a prótese. Ela não consegue ficar com a prótese o tempo inteiro, por conta disso. É um paciente jovem. Então, o trabalho do psicólogo nesse contexto ele vai passar muito por esse processo de elaboração, desse luto, dessas amputações, desses adoecimentos que vai causando, né, ao longo da vida, dessas mudanças necessárias, né, que faz parte. A partir do momento que ele sofreu, que ele está uma pessoa que é uma deficiência deficiente, ele vai ter que se adaptar dentro do contexto disso. Dessa reestruturação psíquica do ego, né, pensando tanto na questão emocional quanto nessas adaptações físicas. Então, o psicólogo, que ele vai acabar tendo muito trabalho, às vezes, psicoeducativo desse paciente, né, e nessa construção de sentido, né, isso que aconteceu para que ele possa, de uma certa forma, ser inserido no laço social de novo. Porque tem, assim, ele se auto-exclui, pessoal. Os olhares dos outros são muito invasivos. Então eles se excluem, é muito comum sair de casa, e ficar muito restrito ao ambiente familiar enquanto tem um ambiente familiar. É isso. Dentro do que a Isabel falou, me chamou muita atenção o caso do paciente HIV, né? Porque, assim, a gente pergunta, filho da puta. Não, gente, isso não é. É justamente isso, fazer não reconhecimento do outro como semelhante que faz esse sujeito, né, omitir esse fato, prejudicar o outro. O outro não é reconhecido como autoridade, não tem conhecimento de autoridade. Ele não é um filho da puta, simplesmente é fruto de uma contemporaneidade. A outra questão que ela fala, que eu me veio aqui, é a questão do meio fantasma. Tem uma explicação científica, biológica para isso. Mas eu me pergunto até onde essa questão do meio fantasma não poderia estar simbolizando aqui justamente a incapacidade do sujeito, né, desse tempo, de metabolizar e elaborar as perdas de uma forma geral. É preferível negar a perda, fazer de conta que não perdeu, do que realmente encarar a falta. E isso é muito comum hoje, gente, muito comum. Então, essa questão do meio fantasma não chama muito para isso, e remete muito a isso. Eu vou agradecer a todos, vou deixar aberto o convite para que vocês acompanhem o site para o próximo evento vocês estarem aqui, né? Agradeço os que chegaram atrasados, tá? Muito obrigado e espero vê-los em breve no nosso próximo encontro, ok? Obrigado, Isabel.